E estamos de volta. Viu só como foi rapidinho? Agora vamos encarar mais uma questão de linguagens, códigos e suas tecnologias. É com você, professor. Olá, moçada. Estamos aqui comentando a prova Enem de 2020. Prova de linguagem, eu sou o professor Cláudio Márcio. Vamos comentar agora e analisar a questão 13, a questão que traz sobre novas tecnologias, né? Sabemos que nós vivenciamos, né? Muitos já nasceram no mundo da tecnologia. E essa tecnologia, ela traz um impacto, ela traz uma mudança, ela traz uma necessidade de postura diferente em nosso cotidiano. Por isso, olha o que se diz na questão em si. O que essa tecnologia influencia no nosso cotidiano, no nosso mundo, o que ela traz para o nosso desenvolvimento, não é isso? A sociedade muda, a sociedade dinâmica, a tecnologia ela força cada vez mais esse dinamismo social, né? Vamos lá para o texto, que diz assim, é um texto, deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos. Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reserva espaço para os adeptos da paixão nacional. No exemplo dessas iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos de usuários. Um que usa como ferramenta de gestão do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e avaliando os jogos. Outro usuário é o que busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas que estão de passagem numa cidade. Então o texto em si, ele é um aplicativo, ele fala de um aplicativo, não é isso? Que ele é usado para reunir jogadores de futebol e, por exemplo, se alguém não quer, outra pessoa de outro lugar, de outro bairro, se reúne, às vezes não são nem conhecidos. E aí é como se fosse praticamente uma rede social, não é isso? É uma rede social que busca aproximar jogadores de diversos lugares, né, desconhecidos e tudo mais, se torna conhecido nessa partida de futebol, não é isso? Então, é aí que entra essa percepção da habilidade 30 do Enem, né? Essa relação de novas tecnologias, o que elas implicam no nosso cotidiano, não é isso? A questão diz assim, a inter-relação, olha a palavra, entre tecnologia e sociedade, que eu não posso isolá-la de jeito nenhum, tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos e aí é que entra essa questão do desenvolvimento, porque a habilidade 30 do Enem vai falar sobre isso aqui, né? Diz que eu tenho que relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento, olha o termo, desenvolvimento, né, da sociedade e ao conhecimento que elas produzem. Olha só. Então, temos que relacionar essa ideia, né? Eu tenho que perceber que a tecnologia de comunicação e informação, elas desenvolvem a sociedade e traz conhecimento, traz mudança, traz postura e tudo mais, não é isso? É nesse contexto todo que a questão me direciona, porque eu tenho aqui, ele me diz que o texto é de caráter informativo, lembrar disso, né? É diferente quando eu olho o texto artístico. O texto informativo me direciona essa informação, ele quer que eu perceba nessa interpretação de texto o que esse aplicativo produz nessa sociedade.
Por isso, é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para. Então é para. Para quê? O objetivo desse aplicativo é desenvolvido para quê? Não é isso? Vejam, se eu digo que na habilidade 30 ele quer que eu relacione essa tecnologia de informação e comunicação no desenvolvimento da sociedade ao conhecimento que elas produzem, então eu tenho que lembrar que eu tenho a relação de sociedade e tecnologia que produz conhecimento, que produz, né, uma relação muito aproximada. Agora, no caso aqui, o aplicativo aproxima pessoas desconhecidas. Organização de eventos e competições esportivas. E aí, vamos lá. O que essa habilidade me diz? Né? O que ela me diz? Ela me diz que, né, eu não estou organizando eventos de competição esportiva, porque aqui é para reunir os amigos ou aqueles que vão se organizar, mas não é competição. A preocupação não está na competição. Os aplicativos aqui, como ele diz, desenvolvem o conhecimento, produzem uma aproximação, uma interação, mas não é para competir, não é isso? Então o item A está falso. E ele coloca nesse texto, né? Isso é percebido pelo desenvolvimento do aplicativo para agendamento de viagens para eventos de esporte. Não se fala em viagens aqui. Mesmo que ele fale lá no final de pessoas que estão passagem na cidade, mas pessoas que estão passagem ali querem bater uma bolinha, querem jogar futebol. E dentro daquela cidade ali tem um aplicativo, ele reúne num campo pessoas desconhecidas também. Então o item B está falso também, porque não se fala em viagem. E o item C? Para o mapeamento dos interesses dos praticantes acerca dos esportes. Ele não está mapeando interessados, né, a praticar esportes. Ele fala que é apenas o futebol, ele usa a expressão paixão nacional, que é o futebol em si, não é isso? Então, aqui ele generaliza dos esportes, então o item C está falso. Item C está falso. Identificação da escassez de espaço para a vivência dos esportes. Ele não fala de escassez dos espaços, não. Né? Ele fala dos espaços apenas como quando os amigos se reúnem no campo, não é isso? E ele coloca que eu tenho aí dois grupos de pessoas. Um grupo fica na gestão, né? Convida amigos, avalia os jogos também, não é isso? E outro grupo são os usuários, né? Aqueles que vão jogar futebol. Então eu tenho aí, né? Não fala de escassez de espaço. Então espaço, principalmente hoje, que é um espaço muito amplo sobre futebol, há diversos campos nas grandes cidades por aí, né? De várias formas para essa prática esportiva, né? Campos organizados e tudo mais. Então eu não tenho essa escassez nesse contexto aqui. Então o item E vai ser lógico, correto, que diz assim, né? Para formação de grupos em comunidades virtuais. Sim, a comunidade virtual é uma comunidade virtual aí, um grupo que vai se reunir por meio desse aplicativo para a prática esportiva, no caso futebol. Está aí o item E. Esse, sim, é o item correto. Por quê? Porque se fala em tecnologia, fala em comunidades, fala-se em grupos. Por isso ele coloca gestão do grupo, né? Por isso que ele coloca no texto os usuários, que os termos são esses que estão de acordo com as novas tecnologias. Usuários, grupos, comunidades, né? Esses termos em si, eles são próprios do mundo das tecnologias, não é isso? Então, nós temos aí, né, uma questão sobre novas tecnologias, sobre essa relação que ela desenvolve para a sociedade, para os conhecimentos que ela produzem, né, das reuniões virtuais, dos grupos virtuais aí, tudo isso para
desenvolver a prática esportiva, no caso aí a paixão nacional, que é o futebol, que é esporte, né? Muito conhecido, ok? Então, questão 13, item é... Olá, moçada, sou o professor Cláudio Márcio, professor de linguagem. Estamos aqui comentando a prova Enem 2020. Vamos dar sequência aqui com a questão 14, questão de arte. Olha só, nós temos aqui, né, o bezerro dividido em duas partes. Olha aí como aparece pra gente a imagem, bastante nítida, é isso? E tem todo um detalhe aí, o material que é produzido, ó, vidro, aço pintado, silicone, acrílico, monofilamento, aço inoxidável, bezerro e solução de formaldeído. E aí vamos lá, o que a questão me diz? É que eu tenho um texto 1, não é isso? Que é a imagem, que é a arte. Mas diz no texto 2. O grupo Jovens Artistas Britânicos, que surgiu na final da década de 1980, possui obras diversificadas, que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. O trabalho dos artistas chamou a atenção no final do período da recessão, por utilizar materiais incomuns, como estercos de elefantes, sangues e legumes, o que expressava os detritos da vida, numa atmosfera de niilismo temperada por humor mordaz. Olha só, lembrar que a imagem ali é estranha para muita gente, porque vamos dizer assim, é uma imagem que não vai para vocês assim, poxa, mas por que aquele bezerro está ali? Né? Esse estilo ele vem desde o dadaísmo, das vanguardas europeias, né? Porque é como se, o que chamamos de ready-made, que se pega objetos, né? Ou aí no caso é um bezerro, seres de outra, que tem uma função. Eu dou agora uma função artística a ela. Pronto, o bezerro é arte, né? E aí essa função artística, ela tem uma diferença, tem uma preocupação. E o texto 2 vai potencializar mais essa ideia desse objeto aí. Porque ele diz, né, que esse grupo de artistas britânicos, surgindo na década de 1980, lembrar disso, 1980, há uma mudança muito grande no mundo em si, né? Europa, América, algumas mudanças são importantes porque lá na década de 70 já surge lá umas mudanças em Portugal, na Espanha, na Inglaterra também, o mundo europeu e na América também, principalmente a América Latina, lógico, estou falando América Latina, quando as posturas começam a mudar e começa a surgir outro grupo social mais impactante, principalmente depois de ditaduras, de estados totalitários, que vivenciou muito, né, vivenciou-se até os anos 80 propriamente. Mas ele diz também que esse grupo de jovens possui uma obra diversificada. Diversificação, exatamente. Essa diversificação que é impactante. São fotografias, são instalações. Instalações são aquela quando você coloca em galerias, né? Instalações em galerias. Porque tem as intervenções que são em lugares públicos. As intervenções são as pinturas, são em lugares públicos. Mas instalações são em galerias, em galpões, em lugares mais fechados, né? Então ele tem também pinturas e tem carcaças desmembradas, como essa aí. Ele diz que o trabalho dos artistas chamou a atenção no final do período de recessão. Sim, no final de recessão mesmo. Então, principalmente porque há uma coisa que é chocar o público. A arte busca também chocar, busca provocar o público para você, alertar, né? Usa-se o termo hoje gatilho, né? Nas redes sociais principalmente, gatilho. Não pelas artes em si apenas, mas por outras situações. Então, aqui era para utilizar materiais incomuns, como ele coloca no texto em si. Como esterco de elefante, sangue e legumes, olha só. Totalmente incomum, não é isso? O que expressava os detritos da vida. Uma atmosfera niilista, isto é, uma descrença, o niilismo, né, que vem desde Nietzsche,
essa descrença, esse lado negativo da vida, temperada por um humor mordaz. Exatamente, esse humor mordaz é que tempera cada vez mais. A questão é assim, por quê? A questão remete à habilidade 13 do Enem. Habilidade 13. O que essa habilidade 13 me diz? Fala que eu tenho que, analisar diversas produções artísticas. Eu tenho uma produção artística aí, como ele mesmo diz, diversificada. Olha só. Diversas produções. A habilidade quer que eu olhe isso. E ele já diz no texto que é uma diversificação, como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceito. Por quê? E aí eu tenho essa questão do padrão de beleza, do preconceito. Porque imagine só, alguém que não tem um conhecimento de arte dizer, estou colocando aqui esterco de elefante. Vai dizer assim, não, isso não existe para arte. Sangue. Estou colocando legumes. E aí é que mostra que essa diversificação, não é isso? Tira essa questão do preconceito aqui. Tira essa questão, rompe com beleza, com padrão de beleza, que a gente está marcado, aquela ideia de arte tem que ser aquela clássica. Aqui é o mundo contemporâneo, dos anos 80. É um mundo que rompe com padrões na moda, na cultura, na arte em si, na pintura, na escultura, na música, rompe com padrões. Por isso, a questão me diz, a provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte pelo. Então é um debate dessa obra de arte. Ele provoca esse debate, não é isso? Ele busca provocar isso, provocar e despertar, alertar, é o gatilho. Pela recusa a crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos na história moderna. Eu não estou recusando, Eu não tenho essa questão de recusar isso. As crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos da história moderna. Ele não está trazendo essa questão. Ele mostra uma diversificação que há nesse mundo, mas não mostra a recusa a crença nenhuma. Não é isso? Então o item A está falso. Por isso. E aí essa obra de arte, essa provocação, esse debate em si, gera por quê? Essa obra de arte pelo frutífero, olha só, arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Opa, diversificação. Frutífero, olha a palavra, Frutífero relaciona a quê? A diversidade. Há um arsenal de materiais, a diversificação. O que é frutífero? Você produz muito. Porque eu tenho diversos materiais utilizados, diversos recursos utilizados. E formas, tanto diversos materiais como diversas formas que se relacionam com os objetos construídos. Aí sim, olha essa palavra frutífero, como ela está no mesmo contexto de diversos. Porque essa busca da diversidade, essa produção intensa, essa frutificação que ele coloca aqui. Por isso, o item B, o item para ser assinalado, é o item correto. E o item C está falso por quê? Porque ele diz da economia, pela economia e problemas financeiros gerados pela recessão que tiveram grande impacto no mercado. Não é por questão de economia, é pela diversificação mesmo. Não é pela economia em si. Não é por causa da recessão. A recessão ele coloca apenas que é no contexto de recessão. Mas não quer dizer que esteja usando esse material por causa disso. Influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos que surgiram nos anos de 1990. Ele não fala no texto de jeito nenhum a influência nos grupos pós-modernos possíveis. Por isso que o item está falso. Ok? Está falso.
E o item E, ele fala, pelo interesse em produtos indesejáveis que revelam a consciência sustentável no mercado. Não são produtos indesejáveis, e não fala isso, né? São produtos desejáveis, aliás, são produtos que eles tiram de outros universos e colocam no mundo artístico. Por isso o item E está falso também. Então aí nós temos que lembrá-los que o mundo contemporâneo é um mundo da diversificação, não é isso? Artístico, linguístico, social, étnico e tudo mais. É o mundo em que vivemos. Beleza? Está aí o item correto, item B de bola, uma questão sobre arte contemporânea. Ok? Ficamos por aqui. Pense na aula show! Chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas lembre-se que além de assistir aos nossos episódios, é importante que você também tente resolver as questões das edições anteriores. Então, mãos à obra em busca da superação. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!